Alô, macramigos, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo. Eu me chamo Liz, sou artesã e mentora de macramê, e aqui no canal você já encontra muito conteúdo para aprender e se aprofundar na técnica. Então, antes de mais nada, se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, já clica no botãozinho que está logo aqui embaixo para poder se inscrever e no sininho que está logo ao lado para ativar as notificações, porque dessa forma o YouTube vai te avisar sempre que sair um vídeo novo. Bom, no passo a passo de hoje, eu vou te ensinar a fazer esse painelzinho aqui super lindo, e ele não é muito difícil de fazer. Então vamos para o que interessa? Prepara aí as suas linhas e vem comigo! Vamos começar pegando uma madeira com 35 centímetros de comprimento, e aqui você pode utilizar madeira natural ou uma cavilha. Para o painel, eu vou utilizar o cordão de algodão torcido de 6 milímetros, mas você pode utilizar outro também se preferir. Vamos pegar um fio base com aproximadamente 1,20 m de comprimento, e aqui vamos medir aproximadamente 30 centímetros desse fio. Aqui onde deu essa marcação de 30 centímetros, vamos dobrar o nosso fio e essa alcinha que foi formada vamos posicionar por cima da madeira, passa essa alcinha por trás da madeira para baixo e puxa o restante do fio por dentro dessa alcinha. Deixe a ponta menor desse fio aqui para o lado esquerdo e caso ela não tenha ficado com 30 centímetros após você fazer o nó de montagem, é hora de você ajustar. Depois de ajustar e deixar a ponta menor desse fio com 30 centímetros de comprimento, vamos pegar a ponta maior desse fio e levá-la em direção ao outro lado da madeira. Vamos prender esse fio aqui na outra ponta da madeira com o mesmo nó que fizemos inicialmente. Para isso, posicione esse fio por cima da madeira pela parte da frente, traz o fio por trás da madeira e volta com esse fio para a parte da frente, entre a madeira e aquele espaço que foi formado com o próprio fio. Feito isso, traz esse fio para o lado direito por cima do próprio fio. Deixa uma alcinha desse fio sobrando aqui na parte de baixo e passa esse fio por trás da madeira, volta com ele para a parte da frente e puxa por dentro dessa alcinha que nós deixamos sobrando aqui na parte de baixo. E agora é só ajustar o nó. Para a próxima etapa, vamos adicionar os outros fios nesse fio base. Aqui uma opção é você adicionar todos os fios com o mesmo comprimento, porém dessa forma você vai acabar tendo um desperdício. E a outra opção é adicionar os fios com comprimentos diferentes. Eu vou deixar tudo especificado para você na descrição desse vídeo, mas basicamente vamos adicionar 2 fios do lado esquerdo e 2 fios do lado direito com 70 centímetros de comprimento, e a partir disso vamos aumentar 20 centímetros a cada 2 fios que adicionarmos em cada um dos lados. Então vamos começar pegando um fio com 70 centímetros de comprimento, passa a pontinha dele por baixo do fio base, junta as duas pontinhas desse fio para poder deixar ele no meio certinho. Traz as duas pontas desse fio por trás do fio base, passa as duas para frente, para baixo e puxa por dentro da alcinha que foi formada com o próprio fio. Puxe as duas pontas desse fio e ajusta o nó. Posicione esse fio do lado esquerdo e vamos adicionar mais um fio de 70 centímetros aqui para o lado esquerdo e 2 fios de 70 centímetros posicionados do lado direito desse fio base. Então pega mais um fio com 70 centímetros de comprimento, passa a pontinha dele por baixo do fio base, junta as duas pontas desse fio para poder deixar ele no meio certinho. Traz as duas pontas desse fio por trás do fio base, passa as duas para a parte da frente, para baixo e puxa por dentro da alcinha que foi formada com o próprio fio. Ajusta o nó e posiciona esse fio para o lado esquerdo.
Então aqui adicionamos dois fios com 70 centímetros de comprimento cada um, posicionados do lado esquerdo do fio base. E agora, repetindo exatamente os mesmos passos, vamos adicionar mais dois fios com 70 centímetros de comprimento, mas agora posicionando do lado direito do fio base. Então pega mais um fio com 70 centímetros de comprimento, passa a pontinha dele por baixo do fio base, junta as duas pontinhas para poder deixar ele no meio certinho. Passa as duas pontas desse fio por baixo do fio base, traz elas para frente, para baixo e puxa por dentro da alcinha que foi formada com o próprio fio. Ajusta o nó e posiciona esse fio agora do lado direito. Pega mais um fio com 70 centímetros de comprimento, passa a pontinha dele por baixo do fio base, junta as duas pontas desse fio para poder deixar ele no meio certinho. Traz as duas pontas desse fio por baixo do fio base, passa essas pontinhas para frente, para baixo e puxa por dentro da alcinha que foi formada com o próprio fio. Ajusta o nó e posiciona esse fio rente àquele fio que acabamos de adicionar do lado direito. Vamos sempre repetir esse padrão de adicionar dois fios em cada um dos lados, e a cada dois fios que adicionarmos, vamos aumentar 20 centímetros de comprimento nos próximos dois fios. Esses primeiros 4 fios nós adicionamos com 70 centímetros de comprimento. Os próximos 4, que vamos adicionar dois do lado esquerdo e dois do lado direito, vamos adicionar fios com 90 centímetros de comprimento. Os passos vão ser exatamente os mesmos, a única diferença vai ser o comprimento desses fios. Então aqui acabamos de adicionar um fio com 90 centímetros de comprimento, posicionamos esse fio do lado esquerdo. Vamos pegar mais um fio com 90 centímetros de comprimento, passa a pontinha dele por baixo do fio base, junta as duas pontas desse fio para poder deixar ele no meio certinho. Traz as duas pontas desse fio por baixo do fio base, passa elas para frente, para baixo e puxa por dentro da alcinha que foi formada com o próprio fio. Ajusta o nó e posiciona esse fio do lado esquerdo. E agora vamos repetir os mesmos passos adicionando mais dois fios com 90 centímetros de comprimento cada um, mas agora posicionando esses dois fios do lado direito. Então aqui adicionamos 4 fios com 90 centímetros de comprimento, posicionando dois do lado esquerdo e dois do lado direito. E agora vamos adicionar 4 fios com 1,10 m de comprimento, posicionando dois fios do lado esquerdo e dois fios do lado direito. Depois de adicionar dois fios com 1,10 m de comprimento do lado esquerdo e dois fios com 1,10 m de comprimento do lado direito, aqui na parte do meio vamos adicionar 4 fios com 1,30 m de comprimento. Depois de adicionar todos os fios no fio base, antes de ir para a próxima etapa, vamos conferir se temos vários conjuntos com 4 fios cada um. A pontinha do fio base que ficou em cada um dos lados não vai entrar nessa conta. Para a próxima etapa, vamos pegar dois fios de juta de 2 milímetros com 2,50 m de comprimento, junta as pontas para poder deixar esses fios no meio certinho. Essa alcinha que marcou o meio, vamos posicionar por cima do primeiro fio que ficou ali do lado esquerdo, lembrando que o fio base fica de fora. Passa a alcinha para trás, para baixo e puxa o restante do fio por dentro dessa alcinha. Agora vamos separar dois fios de juta para cada lado.
Traz os 4 fios de juta mantendo 2 separados para cada lado por cima do fio seguinte do painel. Passe as 4 pontas dos fios de juta por trás do fio do painel e volta com elas por esse espaço que foi formado entre os fios de juta. Vamos ajustar o nó feito com fio de juta, sempre mantendo 2 conjuntos com 2 fios. Para a próxima etapa, vamos trazer os 4 fios de juta por cima do fio seguinte do painel. Separa 2 fios de juta para cada lado para a gente ter um espacinho entre eles. Passa as 4 pontas dos fios de juta por trás do fio do painel e volta com elas por esse espacinho que foi formado entre os fios de juta. Ajusta o nó feito com os fios de juta, sempre mantendo 2 conjuntos com 2 fios. Para o próximo nó, separa 2 fios de juta para cada lado, traz esses 4 fios de juta por cima do fio seguinte do painel, passa as 4 pontas dos fios de juta por trás do fio do painel e volta com elas por esse espacinho que foi formado entre os fios de juta. Ajusta o nó sempre mantendo 2 conjuntos com 2 fios. Repete exatamente os mesmos passos até completar toda a fileira. Depois de completar toda a fileira, vamos trazer as pontas desses fios de juta para a parte de trás do painel para poder fazer o acabamento com elas. Para fazer o acabamento, vamos passar esses fios por dentro de uma agulha de tapeçaria. E vamos passar a agulha com esses fios por dentro de um dos nozinhos que foi formado com o próprio fio de juta.
Puxe a agulha até que os fios passem por dentro do trançado. E para finalizar, vamos passar uma gotinha de cola de silicone para artesanato e cortar as pontinhas restantes desses fios. Para a próxima etapa, vamos voltar a separar aquele fio base que ficou de cada um dos lados, porque só vamos voltar a utilizar esses fios no final. Para a próxima etapa do trançado, vamos começar pegando os 4 primeiros fios do lado esquerdo. Os 2 fios do meio serão os nossos fios base e vamos trazer o fio do lado esquerdo por baixo dos 2 fios base, formando um 4. E o fio do lado direito também vai vir por baixo dos 2 fios base, formando um P. Abre um espaço aqui entre esses 2 fios base e traz a pontinha deles para trás e volta com elas por esse espacinho que nós fizemos entre os 2 fios base. Para ajustar o nó, vamos puxar os 2 fios que ficaram nas laterais ao mesmo tempo que puxamos os 2 fios base. Finalizado o nó, separa esses 4 fios, pega os 4 fios seguintes do lado direito. Os 2 fios do meio serão os nossos fios base. Traz o fio do lado esquerdo por baixo dos 2 fios base, formando um 4. O fio do lado direito também vem por baixo dos 2 fios base, formando um P. Abre um espaço entre esses 2 fios base e vamos trazer as duas pontas desses fios para trás e volta com elas por esse espacinho que nós fizemos entre os 2 fios base. Para ajustar o nó, vamos puxar os 2 fios que ficaram nas laterais ao mesmo tempo que puxamos os 2 fios base. Finalizado o nó, separa esses 4 fios, pega os 4 fios seguintes do lado direito. Os 2 fios do meio serão os nossos fios base. Traz o fio do lado esquerdo por baixo dos 2 fios base, formando um 4. O fio do lado direito também vem por baixo dos 2 fios base, formando um P. Abre um espacinho entre os 2 fios base e traz as pontas desses fios para trás e volta com elas por esse espacinho que nós fizemos entre os 2 fios base. Para ajustar o nó, vamos puxar os fios que ficaram nas laterais ao mesmo tempo que puxamos os 2 fios base. Finalizado o nó, separa esses 4 fios e repete exatamente os mesmos passos até completar toda a fileira. Finalizada a primeira fileira, para a próxima vamos separar os 2 primeiros fios de cada um dos lados.
E com os fios restantes, vamos repetir exatamente os mesmos passos. Então, vamos pegar os 4 primeiros fios que ficaram do lado esquerdo. Então, aqui são 2 fios do lado direito do primeiro conjunto de nós da primeira fileira e 2 fios do lado esquerdo do segundo conjunto de nós da primeira fileira. Os 2 fios do meio serão os nossos fios base. Traz o fio do lado esquerdo por baixo dos 2 fios base, formando um 4. O fio do lado direito também vem por baixo dos 2 fios base, formando um P. Abre um espacinho entre os 2 fios base e traz a ponta desses fios para trás e volta com elas pelo espacinho que nós fizemos entre os 2 fios base. Para ajustar o nó, puxa os 2 fios que ficaram nas laterais, ao mesmo tempo que a gente puxa os 2 fios base. Finalizado o nó, separa esses 4 fios, pega os 4 fios seguintes do lado direito. Então, aqui vamos pegar 2 fios do lado direito do segundo conjunto de nós da primeira fileira e 2 fios do lado esquerdo do terceiro conjunto de nós da primeira fileira. Os 2 fios que estão no meio serão os nossos fios base. Traz o fio do lado esquerdo por baixo dos 2 fios base, formando um 4. O fio do lado direito também vem por baixo dos 2 fios base, formando um P. Deixa um espacinho entre os 2 fios base e traz a ponta desses 2 fios base para trás e volta com elas pelo espacinho que nós deixamos entre os 2 fios base. Ajusta o nó puxando os fios das laterais ao mesmo tempo que puxamos os 2 fios base. Finalizado o nó, separa esses 4 fios, pega os 4 fios seguintes do lado direito. Os 2 fios do meio serão os nossos fios base. Traz o fio do lado esquerdo por baixo dos 2 fios base, formando um 4. O fio do lado direito também vem por baixo dos 2 fios base, formando um P. Abre um espacinho entre os 2 fios base e traz a ponta desses fios para trás e volta com elas por esse espacinho que nós deixamos entre os 2 fios base. Ajusta o nó puxando os fios que ficaram nas laterais, ao mesmo tempo que puxamos os 2 fios base. Finalizado o nó, separa esses 4 fios e repete exatamente os mesmos passos até completar toda a fileira. Finalizada a fileira, para a próxima vamos retirar mais 2 fios de cada um dos lados. E vamos repetir exatamente os mesmos passos com os fios restantes. Então, vamos começar pegando os 4 primeiros fios que ficaram do lado esquerdo. Os 2 fios do meio serão os nossos fios base. Traz o fio do lado esquerdo por baixo dos 2 fios base, formando um 4. O fio do lado direito também vem por baixo dos 2 fios base, formando um P. Deixa um espacinho entre os 2 fios base e traz a ponta desses fios para trás e volta com elas por dentro desse espacinho que nós deixamos entre os 2 fios base. Para ajustar o nó, vamos puxar os fios das laterais ao mesmo tempo que puxamos os 2 fios base. Finalizado o nó, deixe esses 4 fios, pega os 4 fios seguintes do lado direito. Os 2 fios do meio serão os nossos fios base. Traz o fio do lado esquerdo por baixo dos 2 fios base, formando um 4.
O fio do lado direito também vai vir por baixo dos dois fios base, formando um P. Abre um espacinho entre os dois fios base e traz a ponta desses fios para trás e volta com elas por dentro desse espacinho que nós deixamos entre os dois fios base. Para ajustar o nó, puxe os fios das laterais ao mesmo tempo que puxamos os dois fios base. Finalizado o nó, separa esses 4 fios e repete os mesmos passos até completar toda a fileira. Se você está gostando desse passo a passo, deixe o seu like aqui embaixo porque essa é uma forma gratuita de você apoiar o meu trabalho e me incentivar a trazer mais videoaulas como essa aqui para você. E para super apoiar o canal na compra de materiais, é só clicar em um outro botãozinho que também está logo aqui embaixo escrito valeu e deixar o seu valeu demais. Finalizada mais uma fileira, para a próxima vamos retirar mais 2 fios de cada um dos lados. E vamos repetir os mesmos passos para fazer mais uma fileira com os fios restantes. Então vamos começar pegando os 4 primeiros fios que ficaram do lado esquerdo. Traz o fio do lado esquerdo por baixo dos dois fios base formando um 4 e o fio do lado direito também por baixo dos dois fios base formando um P. Deixa um espacinho entre os dois fios base, traz a ponta desses fios para trás e volta com elas por dentro do espacinho que deixamos entre os dois fios base. Para ajustar o nó, puxe os fios das laterais ao mesmo tempo que puxamos os dois fios base. Finalizado o nó, separa esses 4 fios e repete os mesmos passos até completar toda a fileira. Finalizada a fileira, para a próxima vamos retirar mais 2 fios de cada um dos lados e repetir exatamente os mesmos passos com os fios restantes. Então vamos começar pegando os 4 primeiros fios que ficaram do lado esquerdo. E com esses 4 fios vamos fazer mais um conjunto de nó exatamente da mesma forma que já fizemos anteriormente. Finalizado o nó, separa esses 4 fios e repete os mesmos passos até completar toda a fileira. Finalizada a fileira, para a próxima vamos retirar mais 2 fios de cada um dos lados. E com os fios restantes vamos repetir os mesmos passos. Então vamos pegar os 4 primeiros fios que ficaram do lado esquerdo. E com esses 4 fios vamos fazer mais um conjunto de nós da mesma forma que já fizemos anteriormente. Finalizado o nó, separa esses 4 fios e repete os mesmos passos até completar toda a fileira. Finalizada mais uma fileira, para a próxima vamos retirar mais 2 fios de cada um dos lados. E com os fios restantes vamos fazer mais 2 conjuntos de nós.
Finalizada a fileira, separa mais 2 fios de cada um dos lados e com os 4 fios restantes vamos fazer mais um conjunto de nó. Você pode finalizar o seu painel por aqui ou pode ir para a próxima etapa, que é fazer alguns detalhes com tasséis aqui nas franjas. Como eu estou utilizando o cordão de algodão torcido, para fazer os tasséis eu vou separar todas as pontas de cada um dos fios que eu vou utilizar. Antes de adicionar os tasséis, eu também vou separar todas as pontinhas dos fios que estão aqui na franja do meu painel. Depois de separar todas as pontinhas desses fios, vamos pegar aqueles que eram os nossos 4 fios centrais. Aqui vamos ter uma quantidade maior porque separamos todas as pontinhas. Como o cordão que eu estou utilizando tem 3 pontas, cada uma das pontas da franja do meu painel virou 3 fios. Então vamos começar pegando aqui os fios centrais e vamos separar 4 conjuntos com 3 fios cada um. E para cada tassel vamos utilizar de 3 a 4 cordões com 40 centímetros de comprimento cada um. Aqui eu já separei todas as pontinhas. Vamos dobrar todos esses fios ao meio e essa alcinha que marcou o meio vamos posicionar por cima dos 6 fios centrais. Então aqui temos 6 fios centrais e separamos 3 fios nas laterais. Vamos pegar esses 6 fios centrais, 3 em cada uma das mãos, e vamos trazê-los para os lados desses fios que nós acabamos de adicionar por cima deles. Traz esses fios para os lados e para a parte de trás, abraçando esses novos fios. Segura esses 6 fios aqui na parte de trás e levanta as pontas de todos esses fios que nós adicionamos com o tassel para a gente não se confundir. E com aqueles 3 fios que nós deixamos em cada uma das laterais, vamos fazer um conjunto de nó plano. Então traz os 3 fios que ficaram do lado esquerdo por cima dos fios centrais, formando um 4. Os 3 fios do lado direito vêm por cima dele, passa por trás de todos os fios e a gente puxa por dentro da alcinha que foi formada aqui do lado esquerdo. Ajusta o nó mantendo esses fios base bem esticados. Para a segunda etapa do nó, traz esses 3 fios do lado direito por cima dos fios base, formando um P.
Os 3 fios do lado esquerdo vêm por cima dele, passa por trás de todos os fios e a gente puxa por dentro da alcinha que foi formada aqui do lado direito. E ajusta o nó mantendo os fios base bem esticados. Volta com as pontinhas do tassel para baixo e aqui, se for necessário, ajusta essa parte que era a alcinha do nosso tassel para que ela cubra os fios que nós trouxemos para as laterais. Para a próxima etapa, como eu já separei todas as pontinhas dos fios, eu vou pegar os 12 fios seguintes do lado esquerdo desse tassel central. Se você não está utilizando o cordão torcido, é só pegar os 4 fios seguintes. Vamos separar 3 fios para cada um dos lados e vamos ter aqui 6 fios centrais. Para o tassel eu peguei mais 3 fios com 40 centímetros de comprimento cada um e já separei todas as pontinhas desses fios. Dobra todos eles ao meio e essa alcinha que marcou o meio vamos posicionar por cima daqueles 6 fios centrais. Continua separando os 3 fios que ficaram de cada um dos lados. Vamos pegar esses 6 fios centrais, 3 em cada uma das mãos, e vamos trazê-los para as laterais e para a parte de trás por cima dos fios do tassel. Segura esses 6 fios na parte de trás, levanta os fios do tassel para a gente não acabar se confundindo. E com aqueles 3 fios que separamos em cada uma das laterais, vamos fazer um conjunto de nó plano por cima dos fios centrais. Então, vamos trazer esses 3 fios que ficaram do lado esquerdo por cima dos 6 fios base, formando um 4. Os 3 fios que ficaram do lado direito vêm por cima dele, passa por trás de todos os fios e a gente puxa por dentro da alcinha que foi formada aqui do lado esquerdo. Ajusta o nó mantendo os 6 fios base bem esticados. Para a segunda etapa do nó, vamos trazer os 3 fios que ficaram do lado direito por cima dos 6 fios base, formando um P. Os 3 fios que ficaram do lado esquerdo vêm por cima dele, passa por trás de todos os fios e a gente puxa por dentro da alcinha que foi formada com o fio do lado direito. E ajusta o nó mantendo os fios base bem esticados. Volta com os fios do tassel para a parte de baixo e, se for necessário, ajusta esses fios da parte da alcinha para que eles fiquem por cima dos fios que trouxemos para as laterais. Para a próxima etapa, vamos pegar os 12 fios seguintes que estão aqui do lado esquerdo. Se você não estiver utilizando o cordão torcido, pega os 4 fios seguintes do lado esquerdo. Lembrando que eu vou pegar 12 fios porque eu separei cada um dos meus fios em 3 partes. Vamos separar 3 fios para cada um dos lados e ficar com 6 fios centrais. Vamos pegar mais 3 fios com 40 centímetros de comprimento cada um, e aqui eu já separei todas as perninhas. Dobra esses fios para que eles fiquem no meio certinho, e essa alcinha que marcou o meio vamos posicionar por cima daqueles 6 fios centrais. Para a próxima etapa, vamos pegar 3 desses fios centrais em cada uma das mãos e vamos trazê-los para as laterais e para a parte de trás por cima desses fios do tassel. Segura esses 6 fios e traz os fios do tassel para a parte de cima para a gente não acabar se confundindo. E com aqueles 3 fios que nós separamos em cada um dos lados, vamos fazer um conjunto de nó plano por cima desses fios centrais. Então, vamos trazer esses 3 fios do lado esquerdo por cima dos fios centrais, formando um 4. Os 3 fios que ficaram do lado direito vêm por cima dele, passa por trás de todos os fios e a gente puxa por dentro da alcinha que foi formada aqui do lado esquerdo. Ajusta o nó mantendo os fios base bem esticados. Para a segunda etapa do nó, traz os 3 fios que ficaram do lado direito por cima dos fios base, formando um P. Os 3 fios que ficaram do lado esquerdo vêm por cima dele, passa por trás de todos os fios e a gente puxa por dentro da alcinha que foi formada com os fios do lado direito. E ajusta o nó mantendo os fios base bem esticados.
Volta com os fios do tassel para baixo e, se for necessário, ajusta esses fios que ficaram na parte da alcinha para que eles fiquem por cima dos fios que nós trouxemos para as laterais. Vamos repetir os mesmos passos com todos os fios restantes. Nas pontas vão sobrar 2 conjuntos com 3 fios cada um, mas pode deixar eles soltos que não vai fazer diferença nenhuma. Depois de adicionar todos os tasséis, nós vamos acertar a franja do nosso painel. E aqui você pode deixar a sua franja no formato que preferir, reta, circular ou triangular. Depois de acertar as franjas do nosso painel, vamos pegar a ponta desse fio base que nós tínhamos deixado sobrando lá no início. Passa a pontinha desse fio da parte da frente para a parte de trás por esse espaço entre a madeira e o trançado do painel. E volta com ela por essa alcinha que foi formada com o próprio fio. Ajusta muito bem todo o comprimento dele. E vamos repetir o mesmo passo com a ponta do fio base que ficou do outro lado. Então aqui vamos trazer a ponta desse fio da parte da frente para a parte de trás por esse espaço entre a madeira e o trançado do painel. E volta com ela por essa alcinha que foi formada com o próprio fio. Ajusta todo o comprimento desse fio e aqui eu não vou desfiar esses cordões, vou deixar dessa forma mesmo. Para finalizar, vamos fazer a alcinha para pendurar o nosso painel. Para a alcinha eu desfiei mais um cordão e peguei uma das partes dele com 60 centímetros de comprimento, junto as pontas para poder deixar ele no meio certinho, traz essa alcinha por baixo da madeira do painel e traz as pontinhas desse fio por dentro da alcinha. Puxa as pontinhas desse fio até que a alcinha fique bem rente à madeira. E com as duas pontinhas vamos fazer um nozinho simples. Para finalizar, vamos fazer um nozinho simples para unir as duas pontas desse fio. A pontinha restante desse fio nós vamos cortar e passar uma gotinha de cola universal para artesanato para que esse nozinho não se solte. E tá pronto o nosso painel. Se você gostou, me conta nos comentários e lembra de me marcar lá no Instagram quando fizer o seu que eu vou amar ver e compartilhar. Então eu fico por aqui e te espero na próxima videoaula com mais um tutorial. Beijinho, beijinho e até lá!